Paz e bem, irmãos, é uma alegria de podermos estar aqui mais uma vez para juntos meditarmos a palavra de Deus. Hoje, sábado, 31 de julho, o evangelho que nós vamos meditar está em Mateus, no capítulo 14, versículo de 1 até o 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Por aquela mesma época, o tetrarca Herodes ouviu falar de Jesus e disse aos seus cortesãos: é João Batista que ressuscitou. É por isso que ele faz tantos milagres. Com efeito, Herodes havia mandado prender e acorrentar João, e tinha mandado meter na prisão por causa de Herodíades, esposa de seu irmão Filipe. João lhe tinha dito: não te é permitido tomá-la por mulher. De boa mente mandaria matar. Mas temia, porém, o povo que considerava João um profeta. Mas na festa de aniversário de nascimento de Herodes, a filha de Herodíades dançou no meio dos convidados e agradou a Herodes. Por isso ele prometeu um juramento dar-lhe tudo o que lhe pedisse. Por instigação de sua mãe, ela respondeu: dá-me aqui, neste prato, a cabeça de João Batista. O rei entristeceu-se, mas, como havia jurado, diante dos convidados, ordenou que lhes dasse. Mandou decapitar João na sua prisão. A cabeça foi trazida num prato e dado à moça, que entregou a sua mãe. Vieram então os discípulos de João, transladaram o seu corpo e enterraram. Depois foram dar notícias a Jesus. Palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós vemos aqui nesse evangelho o relato da morte de João Batista. Interessante aqui que Herodes, ele ficou assim, questionando quem era Jesus, né? Ele disse: olha, quem é que está fazendo esses milagres? João, esse está morto. Então quem é que está fazendo esses milagres? Ele não conhecia a Jesus. Mas falando aqui no caso de João Batista, quem foi esse João Batista? Em Isaías 40 diz, João Batista era o seguinte: a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas, todo monte será aterrado. Então, meus irmãos, João Batista era aquele que vinha anunciar Jesus Cristo. E por que João Batista foi morto? Porque ele anunciou a verdade. Ele não se colocou diante dos poderes da época, ele não se limitou, não se intimidou e não teve medo. Ele anunciou a verdade. Chegou para Herodes e disse: olha, te é proibido ficar com a esposa de teu irmão. Herodes não gostou disso, não aceitou, e para calar João, teve ele logo numa prisão. Logo depois, como nós acabamos de ler aqui, teve a sua cabeça cortada. Meus irmãos, quando nós olhamos esse evangelho, nós observamos aqui o seguinte: primeiro, João, ele não tinha medo de anunciar, de falar a verdade. E nós hoje, como nós estamos anunciando Jesus Cristo? Como nós estamos anunciando o Senhor? Como nós estamos falando de Jesus Cristo? Nós, como os cristãos católicos, nós estamos anunciando o Senhor? Nós estamos denunciando as coisas erradas que acontecem? Hoje em dia, nós temos assim, é quase proibido falar das coisas, porque é falado uma mentira 1000 vezes e ela se torna verdade. Mas a verdade absoluta, que é a palavra de Deus, é mentira. As pessoas têm ela como arcaica, como coisas atrasadas, que não servem para os dias de hoje. Mas, a exemplo de João, nós temos que falar a verdade. Aquilo que o Senhor nos ensina é a verdade. Hoje temos no nosso meio muitas coisas que não condizem com aquilo que o Senhor quer. Ideologias de gêneros e tantas outras coisas. E nós, como os cristãos católicos,
nós muitas vezes aceitamos isso para ficar bem com as pessoas. Não vou falar nada disso não, porque está na moda, então vou ficar bem. Eu quero ficar aqui tranquilo, eu quero ficar bem com as pessoas. Eu não quero ficar mal com ninguém. Mas João, ele não teve esse medo. Ele não quis ficar bem com Herodes. Não, ele disse, olha, o que você está fazendo é errado. E nós também, como cristãos católicos, nós temos o dever, nós temos a obrigação de denunciar aquilo que está errado. E mais, anunciar Jesus Cristo. Nós anunciamos tantas coisas que vêm para nós, no nosso celular, através das mídias sociais, WhatsApp, Facebook, e nós vamos passando para frente, nós vamos fazer com que essa corrente não se quebre, e na verdade é uma corrente do mal. Nós somos porta-vozes de má notícia, não somos mais porta-vozes do Evangelho, somos porta-vozes de má notícia. Aí você pode dizer assim, mas João, só acontecem coisas ruins nesse mundo de hoje? Não, acontecem muitas coisas boas, só que elas não são anunciadas. Por exemplo, nesses últimos 3 dias, Frei Gilson estava fazendo um momento de oração pelo Brasil. Tinha mais de 80, quase 100 mil pessoas vivenciando esse momento de oração que começava às 4 horas da manhã e até por volta das 6 horas. Mas você via as mídias sociais falando isso, olha, estão rezando pelo Brasil. Não, ninguém vê. Então, meus irmãos, as coisas boas, elas estão acontecendo. E muito. Só que nós não anunciamos. Nós preferimos anunciar as coisas ruins. Preferimos anunciar que tem mais de 500 mil mortes por Covid, mas não anunciamos os mais quase 10 milhões que foram curados. Então nós somos porta-vozes de coisas negativas. E o Senhor quer de nós, Ele quer que nós sejamos porta-voz das notícias boas. Nós temos que anunciar as notícias do reino, anunciar a salvação que está em Jesus Cristo, anunciar que Ele é o nosso único Mestre e Senhor e Salvador, anunciar que Ele está no meio de nós, que Ele morreu para nos libertar, e não ficarmos sendo coniventes com as coisas que o mundo nos oferece e que nos empurra de garganta abaixo, para que nós sejamos assim, aceitamos aquilo como se fosse natural, aceitamos como se fosse normal, mas nós não podemos aceitar as coisas como se fossem normais. Nós temos que colocar as verdades de Jesus Cristo, a verdade do Evangelho, em prática em nossas vidas, em prática no nosso dia a dia, em prática em nossa comunidade, em prática em nosso grupo de oração, em prática no nosso vivenciar de comunidade. Nós temos que colocar o Evangelho de Jesus em prática. E para isso é que o Senhor nos chama neste sábado, dia 31 de julho, ao ouvir este Evangelho. Como diz aqui no início, por aquela mesma época, Tetrarca Herodes ouviu falar de Jesus. Herodes ouviu falar de Jesus. Nós temos ouvido a Jesus, ouvido falar. Herodes ele ficou assim encucado pelo seguinte, ele ouviu falar de Jesus, mas ele pensou, mas será que é João Batista que ressuscitou? É por isso que ele faz tantos milagres? Nós hoje não somos como o Tetrarca Herodes, que ouviu falar de Jesus. Nós conhecemos Jesus, nós sabemos quem é Jesus. E por este saber quem é Jesus, que nós temos o dever, a obrigação de anunciar a verdade que está contida no Evangelho. A verdade que está contida nas suas palavras. E não nos calar diante do mundo. Não nos calar diante daquilo que nos impõe garganta abaixo. Não ficar comendo as lavagens que o mundo nos oferece, mas sim comer as delícias, os manjares que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.